descansam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome é essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haste. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua vida. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. E aí galera, o meu nome é Caim Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a 7ª parte de Se Eu Fosse para o Mundo de Mushoku Tensei. Continuando de onde parou após o resgate dos meus primos, eu estaria junto da Eris e da Grisleine, pois eu queria mostrar para elas uma nova magia que eu tinha desenvolvido, e em um local longe da cidade. Eu começo a conjunturar a magia com o meu cajado, mas uma esfera no céu começa a brilhar. E vendo isso eu só pensava que o desastre de Mana já ia começar. Então um homem de máscara aparece e logo parte para cima de mim e da Eris em uma alta velocidade. Porém a Grisleine defende a gente do ataque daquele homem misterioso. É com uma cara séria. A Grisleine perguntaria o porquê dele tá atacando eles. Então o homem fala que estava ali para investigar o distúrbio que estava ocorrendo. E se eles estão aqui significa que são suspeitos. Grisleine: Caim, proteja Eris. El: pode deixar, eu saco a minha espada da bandinha. Falo para Eris ficar de trás de mim, mas a mesma saca também a sua espada. E fala que eu treinei ela, então ela não precisaria da minha proteção. E logo ela fica ao meu lado. El: é assim que se fala, minha discípula. Mas antes de qualquer coisa acontecer, aquela esfera explode. E assim enorme energia vem para cima de nós. O cara de máscara rapidamente se teleporta para escapar daquilo. A Grisleine manda a gente correr e então rapidamente eu pego a Eris no colo. E sem olhar para trás, eu começo a correr com toda a minha velocidade. Porém ainda assim somos pegos pela aquela enorme energia. Após isso, quando eu abro os meus olhos e eu vejo que estou em um ambiente totalmente branco, e na minha frente eu veria que tinha um ser branco com aparência humana. Nos meus pensamentos: ótimo, agora eu vou ter que encarar o cara mais FDP de todo esse mundo. O ser branco fala: prazer em conhecê-lo. Com uma cara séria eu falo que sabia quem ele era e não deixaria ele me manipular. O Itogami ficaria surpreso e ao mesmo tempo curioso. Ele fala: estou intrigado como você pode me conhecer sendo que nunca nos vimos. El: cala a sua maldita boca, seu merda, e me manda de volta. O Itogami, vendo que não conseguiria nada comigo, ele me manda de volta. Então eu me levanto eufórico. E eu só pensava que nunca deixaria que aquele merda me manipulasse. E logo eu veria uma fogueira e de trás dela estava o Ruger me encarando. E quando eu olho para o lado e veria que a Eris estava dormindo, assim eu logo dou um suspiro enquanto caminhava na direção do Ruger que ainda estava no encarando. El: olá, o senhor por acaso ajudou a gente, Ruger? Eu vi vocês caindo do céu e não poderia deixar duas crianças sozinhas no meio do nada. El: entendo, sendo assim obrigado, Ruger. Você não tem medo de mim. El: é porque eu teria medo da pessoa que nos ajudou mesmo não nos conhecendo.
Após eu falar isso, o Ruger dá um sorriso e fala que eu era estranho. Então eu ficaria do lado dele conversando, e por aqui seria tudo como no original até a parte que a gente chega na vila da Rokishi. Chegando na entrada, somos barrados por um cara de cabelos azuis, e fala para o Ruger que eles não podiam entrar, pois pareciam suspeitos. Então o Ruger fala que ele iria abandonar duas crianças. A Eri se vira para mim e fala: o que eles estão falando, mestre Caim? Ele tá barrando a nossa entrada, pois parecemos suspeitos. Eris. Mas isso é injusto. Calma, vamos deixar isso com o Ruger. Depois de uma longa conversa, o Ruger volta para nós e fala que o carinha foi chamar o chefe. Depois de mais um tempo, 3 pessoas aparecem e se aproximam. Eu falo na língua deles que a gente não era perigo e só queríamos passar a noite para seguir a nossa viagem. O chefe fala: vocês terão abrigo, é toda a nossa hospitalidade. Mas me diga, o garoto, onde você conseguiu esse colar no seu pescoço? Então eu falo que foi a minha mestra que nos deu. O chefe fala: sua mestre, quem seria ela? Rokishi conhecem ela. Um deles se assusta e cai no chão, que era aquele carinha. Então ele fala que a Rokishi era a filha dele. E depois daqui os acontecimentos são os mesmos comigo, descobrindo a má fama do Ruger até mesmo no continente demoníaco, e com o chefe explicando todos os problemas que teremos que enfrentar na nossa viagem de volta para o continente central. No dia seguinte a gente estava se preparando para partir, mas antes disso os pais da Rokishi falam para mim dizer à filha deles que eles estavam aguardando o retorno dela, e com um sorriso eu falo que eu ia falar isso para ela, assim deixando os dois com uma cara de felicidade. E então nos partimos da vila. Durante o caminho eu e a Eris estávamos matando vários lobos negros para passar o tempo, enquanto o Ruger só ficava nos elogiando por nossas habilidades. Ao cair da noite eu estava contando algumas histórias de terror do meu antigo mundo. Porém, para minha surpresa, eles, em vez de ficarem assustados, eles estavam e gostando. E vendo isso, eu só pensava que o pessoal daquele mundo era realmente seguiria a viagem até que a gente chega numa cidade. Entrando lá, a Eris estava com os olhos brilhando vendo tudo aquilo. Eris, mestre Caim, olha para toda essa gente estranha. Existem várias raças de demônio. Eris, Ruger. Sim, impressionante você saber. Bem, de qualquer modo, precisamos de dinheiro, então vamos ter que arrumar um trabalho. E então nos vamos até a guilda para a gente se registrar como aventureiros. Galera, só para avisar que antes da gente ter entrado na cidade, eu usei aquele pó azul para disfarçar o Ruger. Chegando lá, todos os aventureiros ficam nos encarando, mas a gente não tava dando muita bola para isso, e então nos vamos até a atendente. Logo ela perguntaria se somos novos na região, então eu falo que sim, que a gente queria se tornar aventureiros. Então ela perguntaria muitas coisas para a gente, como qual era nossa especialidade, idade, nomes e por fim o nome do nosso grupo. Nessa última eu fico um pouco pensativo, então eu falo Ashras. Ela fica sem entender o nome, mas ela termina de fazer as coisas e então nos tornar oficialmente aventureiros. Porém, isso só não me deixou ainda mais feliz, pois ela falou que a gente só podia fazer missões de baixo nível. Assim eu ficaria meio desanimado, pois eu tava louco para lutar contra um dragão ou alguma criatura colossal. Então, como uma aura depressiva, eu pego uma missão. É assim, ao decorrer do dia, fazemos um total de 10 missões medíocres, pois com a minha velocidade era moleza fazer todas. Ao chegar da noite a gente fica em um hotel no quarto. Eu ainda tava com uma aura depressiva. Eu falo, impressionante tanto treinamento e dedicação para só caçar gatos e cachorros perdidos, e muito foda. Eris, pois eu queria lutar contra alguma coisa legal. Ruger, é o dinheiro nem dá para a gente seguir nossa viagem.
Nessa hora tem um estralho na minha mente. Assim eu me levanto da cama e falo com um sorriso no rosto que tinha uma ideia para nossa situação. Logo a Iris e o Roger ficam interessados, então eu falo exatamente o que a gente ia fazer no dia seguinte. O que vai acontecer, bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? E fui.